Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eu fui convidada pelo irmão para trazer uma palavra aos irmãos neste dia de hoje. Eu vou estar lendo 2 Crônicas, né? 2 Crônicas relata a história de Israel a partir do reinado de Salomão, né? Eu vou estar lendo o capítulo 7, versículo 11 até o 22. O tema diz: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos seus gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e te guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixares meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses e vos prostrarem a eles, então arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará, e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixara ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, e se prostraram a ele, e o serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Vamos saber um pouco quem é Salomão. Salomão é filho de Davi com Betseba, né, o segundo filho de Davi, aquele a qual herdou o trono de seu pai. Salomão é conhecido por sua grande sabedoria e por ser o rei que construiu o templo em Jerusalém, né? O templo foi um projeto de Davi, porém Salomão quem executou, né? Nos capítulos anteriores, vamos estar vendo os preparativos do templo, vamos estar vendo a construção do templo, né? A oração de Salomão para Deus, os holocaustos que foram servidos a Deus, né? Os 7 dias de celebração e consagração para o altar do Senhor. E nesse que lemos é a resposta de Deus para Salomão referente ao que ele pediu, né? Ele pedindo que o Senhor habitasse naquele lugar. No capítulo 6, versículo 2, Salomão diz: e eu tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Ou seja, o templo construído pelo Senhor, né? Salomão pede que o Senhor habite naquele templo, que ele faça presente naquele templo, que ele ouça a oração do povo daquele lugar, né? Aceite os holocaustos, que o Senhor faça presente naquele lugar, né? E o Senhor responde. O que eu consigo ver sobre isso? Que Salomão era uma pessoa muito íntima do Senhor. No tema mesmo diz: Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Ou seja, é a segunda vez que Deus aparece a Salomão. Sendo a primeira, Deus aparece a Salomão em sonhos e diz a Salomão que peça o que ele quiser, que o Senhor lhe dará, que o Senhor lhe dará. E Salomão pede sabedoria para o Senhor, né? Então o Senhor concede sabedoria para Salomão. E Salomão é muito famoso e conhecido por sua sabedoria, né?
Ele foi um rei ao qual reinou sobre 40 anos sobre Israel, e foram anos maravilhosos, muitos abençoados, né? Conduzidos de acordo com o que o Senhor colocava sobre Salomão. Porém, a história mais à frente vai nos relatar que mesmo Salomão, com a sua extrema sabedoria a Deus, vai haver um declínio no seu reinado, né? A partir do momento que Salomão desobedece um dos mandamentos do Senhor, se casando com estrangeiras, né? Com as mulheres ao qual não tem o mesmo princípio que Salomão, não adora o mesmo Deus que Salomão, e devido a isso, Salomão acaba sendo corrompido, né? Salomão se afasta do Senhor, buscando os prazeres terrenos. Salomão passa a adorar não somente ao Deus de Israel, mas Salomão passa a adorar outros deuses, deuses ao qual o Senhor mesmo disse que não era para ele adorar, né? No versículo 19, o Senhor diz: porém, se vós vos desviardes e deixar os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servides a outros deuses, e vos prostrares a ele, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Ou seja, o Senhor avisou a Salomão que se um dia Salomão se afastasse dele e passasse a adorar outros deuses, Deus se afastaria de Salomão e de seu diferente nos dias de hoje. Salomão, sendo tão sábio, tão íntimo do Senhor, errou com o Senhor. Por que conosco ia ser diferente? Que nós não venhamos deixar os nossos projetos terrenos nos afastar da presença de Deus. Eu digo por experiência própria. Teve um momento na minha vida que estava indo tudo muito bem. Meu casamento estava muito bom, meu emprego estava muito bom, minhas contas estavam em dia, eu estava tirando as melhores notas na faculdade, porém, quando eu ia me deitar, eu ainda sentia falta de algo. Foi aí que eu me dei conta que as coisas terrenas estavam tomando conta do espaço de Deus em minha vida, né? Foi quando eu dobrei o meu joelho e ali eu tive uma experiência pessoal com Deus, né? E Deus é tão misericordioso que no versículo 14 ele fala: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, eu não sei o que está fazendo os irmãos se afastarem da presença de Deus, perderem a intimidade que você tem com Deus, a conexão que você tem com Deus, eu não sei. Mas que os irmãos venham a se analisar a si mesmo e voltar a se reconectar com o Senhor. Eu não estou dizendo, referente ao meu testemunho que eu acabei de dar, que buscar as coisas terrenas é errado. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que você tem que deixar de correr atrás dos projetos, ocupem o espaço de Deus na sua vida. Eu não sei se era isso que os irmãos queriam ouvir, mas é isso que o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer sobre a vida dos irmãos. Que os irmãos fiquem na paz.